Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, sejam muito bem-vindos ao Samari. Como prometido, eu vim falar sobre um dos casos mais chocantes e misteriosos da história dos Estados Unidos. Um caso que mesmo décadas depois continua a assombrar Hollywood e a imaginação popular. Antes de começar, eu quero avisar que a morte de Elizabeth aconteceu de forma muito brutal, e aqui eu vou detalhar como ela foi encontrada. Então, se você é mais sensível a esse tipo de conteúdo ou acredita que pode te trazer algum gatilho, eu aconselho fortemente para que você não assista esse vídeo. Eu tenho outros vídeos de casos sobrenaturais que você pode se interessar. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você ir lá conferir. Bom, mas sem mais demora, vamos pro caso de hoje. Elizabeth Short nasceu em 29 de julho de 1924 em Boston, em Massachusetts. Era a terceira de 5 filhas e a vida de Elizabeth foi em parte moldada pelos problemas com os pais. O seu pai, Cleo Short, simulou um autoextermínio após uma crise financeira, abandonando a família. Ao tentar retornar para casa, Phoebe, a mãe de Elizabeth, o colocou para fora. Elizabeth acabou se mudando para Califórnia para morar com o pai, um lugar onde ela sempre quis viver. No entanto, essa convivência durou pouco tempo. Existem diversas teorias para ela ter saído da casa do pai. Uma delas é de que Elizabeth era difícil demais, ou namoradeira demais, ou até que o pai se incomodava com a atenção que a sua beleza atraía. E aqui a gente já consegue entender o retrato da época e como a mulher era vista. Era esperado um certo tipo de comportamento das mulheres, onde deveriam ser mais reservadas e prendadas. E aquelas que eram fora da curva, agindo de forma contrária, acabavam sendo discriminadas, até mesmo por sua própria família. Não há registros de que seu pai fosse abusivo, porém é difícil saber, pois naquela época esse tipo de comportamento era comum e normalizado, principalmente quando se tratava da criação de uma mulher. É dito em algumas fontes de que para as pessoas o problema era Elizabeth, que ela era rebelde e chamativa demais, com seus cabelos pretos e olhos azuis. E aqui a gente tem todo o estereótipo da mulher bonita que chamava a atenção das pessoas, e isso nem sempre agradava. Elizabeth chega a passar um tempo em São Francisco, porém em 1946 se muda para Los Angeles para tentar uma carreira como atriz. Ela começa um emprego como garçonete para conseguir se manter na cidade enquanto buscava realizar o seu sonho de atuar. Elizabeth conseguiu realizar o seu sonho de ser conhecida, porém pela pior forma possível. Foi em 15 de janeiro de 1947, quando a dona de casa Betty Bersinger passeava com sua filha de 3 anos a pé, quando encontrou o corpo de Elizabeth Short, já sem vida, aos 23 anos, em uma valeta de obra de um condomínio. O corpo estava tão diferente de um ser humano que Betty, em primeiro momento, chegou a pensar que se tratava de um manequim abandonado, e foi apenas quando se aproximou de Elizabeth que pôde identificar o seu corpo mutilado e esquartejado, a fazendo chamar a polícia. O mais chocante do caso de Elizabeth foi a forma com que seu corpo foi encontrado. O assassino cortou a lateral de sua boca, de orelha a orelha, com uma lâmina, fazendo a alusão de um sorriso. Lesões e cortes na cabeça também foram identificados, assim como cortes profundos nas coxas e nos seios, tendo em alguns pontos pedaços faltando. O seu corpo foi cortado ao meio e suas pernas haviam sido separadas do torso. A hemorragia dos cortes e os traumas no crânio foram apontados como a causa de sua morte. Ferimentos cuidadosamente aplicados, mostrando um sadismo e a perversidade do seu assassino. O seu corpo foi encontrado nu, deitado de costas, com os braços levantados acima dos ombros. Após uma perícia realizada em seu corpo, foi identificado que Elizabeth havia sido amarrada e torturada por vários dias, tendo sido morta entre os dias 9 a 15 de janeiro. Depois teve o corpo cortado, lavado e deixado deliberadamente em um terreno baldio para que alguém o encontrasse. A perícia chegou a essa conclusão já que não havia sangue em seu corpo e nem no local onde foi encontrada. Como podemos imaginar, o caso repercutiu de forma rápida na mídia, dando grande notoriedade para a vítima, já que além de divulgarem sua morte, divulgaram também fotos de seu corpo mutilado e boatos do possível motivo do crime, onde noticiaram que Elizabeth trocava favores sexuais por comida, abrigo e falsas promessas de oportunidade em sua carreira como atriz. Isso foi usado pela imprensa para criar escândalo, associando suas escolhas e sonhos ao seu trágico fim, reforçando uma visão machista de que ela de alguma forma era culpada por ter sido vítima de um homicídio. O motivo de sua morte nunca foi descoberto, assim como seu assassino. O jornal LA Herald Express começou a chamar Elizabeth Short de Dália Negra, o que fez com que todos passassem a noticiar esse caso e conhecer a história dessa forma. O nome Dália foi inspirado no filme Blue Dahlia, que havia estreado um ano antes, e o nome Negra foi devido aos cabelos pretos de Elizabeth. Os jornais da época
época recebiam centenas de denúncias anônimas através de cartas e telefonemas, e a cobertura desse caso era tão grande que 59 pessoas tentaram confessar o crime, porém todos sendo descartados por falta de provas. Acredita-se que essas declarações foram apenas tentativas de se tornarem famosos. 25 suspeitos foram investigados, porém nunca chegaram a uma conclusão. Devido a tanta exposição da mídia em cima desse assassinato brutal, algumas conexões sem sentido foram feitas com outros casos famosos, o que pode ter distraído a investigação para a direção correta. Dentre as especulações, o caso de Elizabeth foi ligado aos crimes do assassino do torso, devido ao estado dos corpos das vítimas desse serial killer, e o de Elizabeth. O modus operandi do assassino do torso era de desmembrar suas vítimas. Foram encontradas 12 esquartejadas com o sangue drenado e apresentavam mutilações nas partes genitais. Foi possível identificar apenas 2 de suas vítimas e, pela forma igualmente brutal dos seus assassinatos, ele logo foi ligado a este caso. Este também foi um crime sem solução, onde as investigações prosseguiram por décadas, sendo mais de 1.500 pessoas interrogadas, e ainda assim a identidade do assassino do torso nunca foi descoberta. Outro suspeito que foi levantado na época foi William Harris, o assassino do batom. Esse assassino, diferente dos demais, foi localizado. Ele havia matado 2 mulheres em suas casas e estrangulado uma menina de 6 anos. O corpo da menina havia sido desmembrado e jogado nos esgotos de Chicago. Segundo a imprensa local, foi encontrado dizeres escritos com batom em um dos apartamentos das vítimas. Pelo amor de Deus, me apanhem antes que eu mate mais. Não consigo me controlar. Por isso, William ganhou o nome de assassino do batom. Ele foi preso em 1946 e passou 66 anos na prisão, morrendo aos 83 anos em 2012. Porém, ele foi logo descartado como o assassino de Elizabeth pelos perfis das vítimas serem diferentes e os locais da ação não eram compatíveis. Fora que William é capturado em 46 e Elizabeth morre em 47. Vários famosos da época foram dados como suspeitos, mas todos descartados. Ao longo dos anos, diversos livros foram escritos e ao menos 6 escritores trouxeram soluções para o caso. Mas a solução mais plausível foi trazida pelo policial aposentado Steve Hodel, que acha que quem matou Elizabeth tinha sido seu próprio pai, que se chamava George Hodel. Enquanto Steve vasculhava as coisas de seu pai após o falecimento, achou algumas fotos de Elizabeth nua, o que, segundo ele, indicava que seu pai e a vítima tiveram um caso. Além disso, achou alguns papéis de declaração de imposto e em um deles tinha uma compra de saco de cimento em janeiro de 1947, assim como o saco de cimento encontrado perto do corpo da vítima, que a polícia acredita que foi usado para carregar as partes desmembradas do corpo. Steve também descobriu que na época o seu pai foi dado como um dos suspeitos principais do crime e finalmente entendeu por que ele fugiu para as Filipinas em 1947, abandonando sua família. George Hodel era um cirurgião experiente, ou seja, uma explicação para os cortes precisos que foram feitos no corpo da vítima. Ele também colecionava fotos do artista expressionista Man Ray, principalmente as que apresentavam simulações de corpos mutilados. Para fechar, Steve achou algumas cartas escritas por seu pai e sua caligrafia se assemelhava muito à caligrafia das cartas que o assassino mandava para a polícia. Hodel acreditava que seu pai não foi apenas o assassino de Elizabeth, mas também o serial killer responsável por diversos crimes da época. George Hodel também havia sido acusado de assassinar sua secretária e de abusar de sua própria filha. O assassino de Elizabeth Short pode ser considerado um dos maiores mistérios de Hollywood. Ele nunca foi concluído, porém a morte de Elizabeth foi tão chocante que se manteve viva na cultura pop, aparecendo em diversos filmes e séries famosas, como Who is the Black Dahlia, de 1975, e em 2006 lançou o filme Black Dahlia. É feito um flashback de sua história na série American Horror Story, lançada em 2011, sendo mencionada na primeira temporada no primeiro e quinto episódio, chamados Murder House e Spooky Little Girl. Apareceu até mesmo no filme de 2019 do Homem-Aranha Longe de Casa como um dos mistérios preferidos de Michelle Jones, que é uma amiga e interesse amoroso do Homem-Aranha. Apesar da vida de Elizabeth Short jamais ter sido justiçada, sua história sobreviveu por décadas. Mas e aí, o que você achou desse caso? Me conta aqui se você já tinha ouvido falar de Dália Negra e se conhecia sua história. E você já assistiu algum desses filmes e séries que eu mencionei aqui? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. E se gostou muito desse vídeo, compartilha com seus amigos. Obrigada para você que ficou até o final. Até a próxima. Tchau!